Vamos começar com 10 minutos para cada um? No máximo. Samuel, se apresente e conta para a gente um pouquinho da sua história. Sou o Samuel, Guedes da Guerra, 21 anos e quero contar um pouco da minha história como autista. Para começar, o diagnóstico tardio, infelizmente, numa época horrorosa, que é de 2003, e o autismo não era muito bem conhecido. Daí, custou ter professor apoio, só foi lá no sexto, sétimo ano do ensino fundamental, chegou no ensino médio. Foi recuperar o prejuízo? Nem pouco. Continuou seguindo. Foi daí que eu cheguei à conclusão que a escola só quer passar de ano. A maior foco da escola é passar de ano e não aprender. E está achando que é só autista? Até pessoa normal hoje está sendo prejudicada. Então, temos que nos preocupar com a educação e reformar o ensino educacional. Daí eu fui crescendo e refletindo. Ultimamente, tenho refletido sobre como a gente deve estar pela causa. Tenho percebido que toda pessoa é única. Eu até estava conversando aqui com o Bruno, que até para autista é diferente. Todo esse evento apresentou diferentes perspectivas de autismo. Aí eu estava vendo algo muito curioso que eu nunca parei para pensar. O autista pode ter nível 1, suporte na comunicação. O social, ele pode ser nível 2. Em questão de sair sozinho, ele pode ser nível 3. Então, a mesma pessoa, em diferentes setores da vida, vai ter diferentes níveis de suporte. E o que importa é lutar pelo respeito e pela tolerância, porque tenho refletido como cada pessoa é única, ninguém é igual ao outro. E o que se deve ter é respeito e tolerância. Também tenho olhado como o mundo está cada vez mais dividido e polarizado. E aí, comparando com o barco dividido, onde ninguém faz uma parte, ele afunda. Então, todos os que palestraram aqui precisam se unir. O Brasil precisa de unidade. Só assim poderemos avançar. Os deputados unidos em medidas públicas. As associações unidas em lutar pelo autismo. Não é cada um no seu canto. Todos são importantes. Todos têm seu espaço, todos devem lutar. Não importa quão pequena seja a sua ação, ela já ajuda. É como uma teia de aranha. Que haja pequeno significante, eles contribuem para a estrutura. Então, podemos avançar na união das associações, aspas, e outras associações unidas. Só assim a causa vai avançar. Cada um apresentou o seu ponto de vista. Todos eles são válidos. Causa autista é uma só causa. Não pode haver divisão. Todos os pontos são importantes e válidos. Se houver unidade, então a causa será forte e avançará. Porém, se houver divisão, família versus escola, recurso contra outros terapeutas, então a causa será enfraquecida.
deve haver unidade, cada um com sua função. E isso é algo muito essencial, porque quando deixamos a divisão, a polarização tomar conta, a sociedade enfraquece. Tenho estudado um pouco de história. O que fez o ser humano chegar até aqui? A comunicação, a socialização, o que diferencia o ser humano das outras espécies é a capacidade de se comunicar, socializar, interagir. Lembrando que só agora viemos nos preocupar com o autismo, isto foram séculos de não se importar e não se preocupar. As mudanças virão com esforço, sacrifício, mas vai levar tempo e vai exigir muitas das vezes coisas que não são agradáveis, mas são essenciais. E ainda tenho percebido como a vida é complexa, como você mexe numa área, prejudica em outra. Então, cada ação tem uma causa, consequência, impacta em outras áreas. A vida é muito complexa, pelo que eu percebi. Tudo deve ser bem pensado, bem planejado. Tudo isso deve estar sempre a longo prazo. Hoje, a gente luta para a causa autista. Para daqui 20, 30, 40 anos, as pessoas que nascerão no futuro poderem viver em um mundo melhor. Porque as mudanças levam tempo. Não será do dia para a noite, mas quando acontecer, isto será essencial. E também quero contar um pouco mais sobre como a falta do diagnóstico prejudicou, como ter professores despreparados prejudicou, como você ficar desde o 6º ano sem professor apoio. E quando tem, cada um quer trabalhar de um jeito. Cada professor tinha uma abordagem. Não havia continuidade. A escola, naquela época, incluindo hoje, foca em passar de ano. O foco da escola é aprender, não passar de ano. Se você não passar de ano hoje, nem no ano que vem, é bom, é melhor reprovar do que você passar sem aprender. Porque eu aqui passei de ano, muitas das vezes não fazia prova, não ficava em sala de aula, ou seja, quem está errado na escola passou um de ano que nem sala de aula fica. Então, eles não atraiam da escola. E isso prejudica até quem é normal. Estava vendo notícias, o culto da educação brasileira carece de recursos. Muito se investe, mas não se preocupa com qualidade, não se preocupa com o controle do ensino. Ensinam-se coisas demais que não têm efeito na vida real. A escola é uma realidade, a vida é outra. Estava vendo quantas pessoas que eu vejo no YouTube são engenheiros de produção, engenheiro disso, daquilo, outro, que não estão trabalhando. A escola deve preparar os alunos para a vida real. A escola foca em ser um mundo à parte da sociedade. Porém, o mundo real vai chamar essa pessoa. E se a escola não a preparou, ela será prejudicada. Esse evento aqui é muito importante, mas não basta só acontecer aqui, tem que acontecer em todas as cidades. Como eu disse, apenas um país unido pode avançar. Imagina um navio
onde a parte da tripulação está dividida. Uns querem para frente, outros querem retroceder, outros querem continuar, mas cada um à sua maneira. Como este navio pode avançar se não há concordância? Assim é a luta autista. Todos têm sua função, todas igualmente importantes e todas parte de uma causa maior. Essa é a luta para o autismo. E não é só quem é autista que pode lutar. Pessoas que não são também devem lutar. Porque a causa autista é uma redução da injustiça, da desigualdade, que é algo essencial. Quantas nações são desiguais e injustas? Quantas nações não se preocupam com isso? Isto é o problema. E as reformas, assim como as medidas, são todas as áreas, inclusive na advocacia. Tenho percebido, estudado, que você só inocentar a pessoa, só ajudar ela, aqui não é o bastante. É igual o estado que eu vi. Eu peixe a pessoa, alimente ela por um dia. Se ela pescar, e alimente ela para sempre. Ajuda é importante, mas deve dar independência à pessoa. Tenho visto como muitos advogados são bons e nobres, mas muitos outros focam na aplicação fria da lei, sendo que a advocacia é algo humanitário, não é algo só aplicação da lei. A justiça lida com pessoas e não há poder mais devastador do que o de julgar, pois quem tem poder de julgar, ou de salvar, ou de condenar a pessoa, é uma grande responsabilidade. Trabalhar com direito é uma responsabilidade. Seja o promotor, que deve ser equilibrado, justo, seja o advogado, que deve se esforçar, deve buscar saber sobre a pessoa, ver sua realidade. Cada um é importante na causa. Então, passo o tempo refletindo sobre essas coisas, refletindo sobre a vida, e também não devemos generalizar. Isso é um problema. Vou dar um exemplo. Você fala, todo partido é igual. Não é não. Cada instituição, cada partido é único. Não fique generalizando. Isso é um problema. E eu já vi provas de como essa generalização é um problema. Cada indivíduo é único, cada instituição é única, que terá pessoas boas e ruins. Então, não se baseie só em maus exemplos. Como teve aqui falando, a escola está atrasada. Do mesmo jeito que tem escola que falha na inclusão, tem muitas outras que estão avançadas. Então, a vida não é só um lado ou outro. Tem muita coisa que a gente não percebe, mas que é igualmente importante. Aí.